Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Esse com certeza foi o episódio mais esperado por muita gente, eu incluso, porque é aqui que acontece uma das maiores demonstrações do quanto o Subaru evoluiu até agora. Toda essa coragem que o Subaru se obriga a ter para enfrentar tudo que aparece no caminho dele e que tenta causar dor e sofrimento às pessoas que ele ama, foi perfeitamente transmitida pelo discurso dele que aconteceu nesse episódio. Desde a primeira temporada ele assumiu o papel de herói por uma única garota que o aceitou com todas as suas falhas. E agora, ele vai andar pelo caminho que o tornará o herói de muitos. Mas antes de começar esse vídeo maravilhoso sobre esse episódio incrível, já deixa tua força aí pro canal, dando like no vídeo, se inscrevendo, para quem quiser me ajudar financeiramente. O link do LivePix vai estar aí na descrição. E para quem quiser adquirir os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel, tá aí embaixo na descrição também o link para a Amazon. O episódio começa com uma cena original do anime. O Al tá num ambiente totalmente escuro e tá cercado de cultistas mortos no chão. Por ele ter posto a espada de volta no lugar, dá pra perceber que quem matou os caras foi ele. Ele dá uma olhada e percebe um espelho de comunicação que um cultista derrubou. Ele pega o espelho e consegue contato. E quem respondeu ele foi Emília, se conectando com a cena final do episódio anterior. A Emília pede pro Al entregar uma mensagem pro Subaru. A mensagem que ela queria passar era a localização dos arcebispos. O Regulus está na torre do 3º distrito e a Capela na do 1º. O Al diz que não tem problema dela pedir ajuda do Subaru, mas a Emília diz que já sabe que ele vai ir salvar ela, então ela quer ajudar de alguma forma, e por isso está dizendo essas coisas. E quando a ligação termina, a Emília solta uma frase que a princípio pode não parecer nada, mas em arcos futuros ela vai ter um significado maior. Espere, por que me sinto tão confiante em relação a isso? Na novel, a Emília pensa que existia alguma coisa no Al que a fazia lembrar do Subaru, e que talvez seja por isso essa confiança nele. A cena corta pro pessoal na frente do mecha de transmissão. O Subaru pergunta pra Anastácia se ela sabia usar aquilo, e ela responde que sim. Depois disso, o Al chega e diz que tem uma mensagem pro Subaru. Depois de dar a mensagem, o Garfield também chega e pula em cima dele. Ele estava morrendo de preocupação, depois de ver o Subaru ser levado pela correnteza e não poder fazer nada para ajudar. E um fato curiosíssimo é a maneira que o Al e o Garfield se encontraram. Por causa da inundação, o Garfield perdeu geral de vista. Ele começou a procurar pelo cheiro, e quando ele pensou ter encontrado o Subaru, ele deu de cara com o Al. Ele sentiu um cheiro parecido com o do Subaru, e quem apareceu foi o Al? Curioso, não é? Tem até uma cena engraçada na novel que acontece antes do Al dizer a mensagem da Emília. Ele diz que a Emília conseguiu informações do inimigo. O Subaru fica espantado e se pergunta se ela realmente fez algo tão inteligente. O POV muda. A Emília volta pro quarto dela depois da chamada, e a 184 fica surpresa com a volta dela. A Emília pergunta se a esposa queria que ela fugisse, o que causou um espanto na esposa. A Emília diz que se ela fizesse isso, as outras esposas estariam em perigo. O POV muda. O Al pergunta o que está acontecendo ali, e o Subaru explica sobre o Metia, e diz que ele será a carta na manga contra o culto da bruxa. Ele fala sobre a autoridade da ira, e como ela influencia os civis da cidade. E enquanto ele diz isso, várias cenas de outros civis que não conseguiram abrigo a tempo são mostradas. E o negócio é brutal. Fica bem na cara que os civis estão sendo literalmente devorados pelas demiferas. O negócio é horrível. A Anastácia diz ter entendido o plano do Subaru, e o Garfield pergunta o que ele vai fazer. O Subaru explica que o desespero que tomou a cidade começou com a transmissão da Capela, e foi amplificado pela autoridade da ira. Então se o lado dos aliados fizer uma transmissão que instiga a esperança no povo, essa esperança será amplificada pela autoridade. O Garfield se anima com a ideia e fala para eles começarem essa transmissão logo, mas a Anastácia diz que não é tão simples. Ela reitera o perigo que as comportas de água são, e até diz que dessa vez, talvez o portão não se feche. Mas o Subaru se atenta a um detalhe que os outros não notaram. O portão que foi aberto foi o do 1º distrito, mas na hora que a inundação aconteceu, a Capela, que de acordo com a Emília está protegendo a torre do 1º distrito, estava na prefeitura. Não foi ela quem inundou a cidade. Ele até diz que não faz sentido a comporta ter sido aberta, já que a inundação mais ajudou do que atrapalhou. Além disso, o mecha de transmissão estava intacto. Se eles queriam tocar o terror na cidade, aquele mecha devia ter sido destruído. A Anastácia perguntou o que o culto ganharia em fazer tudo isso, mas o Al interrompe e diz que eles não têm razão para nada. Na novel, é dito que ele falou aquilo sem querer. O Al elabora, dizendo que o culto nunca perdeu, então eles não têm motivos para se preocupar com o que os outros vão fazer. Na novel, o Subaru se lembra do conselho do Al sobre a gula e pensa que ele deve saber algo sobre o culto que não quer compartilhar. Talvez seja por isso que ele disse tudo aquilo. Mas a Anastácia concorda com o plano do Subaru. Ela pergunta quem fará a transmissão. O Subaru diz que ela é quem devia fazer isso, mas a Anastácia discorda. Se só usar a fama dela de candidata fosse suficiente, ela poderia, mas o nome dela não tem forças para cessar a ansiedade causada pelo culto. O Subaru sugere que a Crush faça, já que ela teve participação na Batalha da Baleia Branca, e na seleção real ela discursou em prol da sua campanha, mas ela não estava em condições de fazer isso. Além do mais,
A crush que era tão forte foi devorada pela gula, então mesmo agora ela não poderia. O Subaru pede pro Julius discursar, mas ele recusa. A Anastácia diz que em questão de habilidades comunicativas, até ela seria melhor. E os feitos do Julius não são suficientes para contribuir com o discurso. O Subaru começa a pensar em todas as pessoas que poderiam fazer isso, mas o Garfield interrompe ele e pergunta se o Subaru não poderia fazer isso. O Garfield diz que ninguém nessa cidade, além do Subaru, pode dizer que derrotou um arcebispo, e nessa situação, numa cidade tomada pelo culto, essas palavras seriam poderosas. Seria a esperança que o povo de Pristela precisava. A Anastácia concorda com ele. E o Julius lembra o Subaru do momento no castelo e da batalha dos dois no Coliseu. O Julius também acha que o Subaru é o mais qualificado a trazer a esperança para essa situação, para essas pessoas que foram tomadas pelo desespero. O Subaru olha em volta e vê que os três deram sua aprovação para essa ideia. Todo mundo ali concordou. Todo mundo ali, menos o Al. Na novel, o Al fala sobre essa questão de carregar o peso do mundo nas costas, e o Garfield grita com ele, mas o Al vira e pergunta o porquê do Garfield chamar o Subaru de capitão. O Garfield bota tanta esperança no Subaru, mas o Al pergunta se o Garfield já pensou em como isso faz o Subaru se sentir, em como o Subaru se sente, tendo todo esse peso nos ombros. Depois de respirar fundo, o Subaru diz que salvaria uma criança de um atropelamento se ele tivesse a chance de fazê-lo. É algo assim a razão de ele aceitar fazer esse discurso. O Al diz que fazer isso seria carregar as ilusões do heroísmo. Perder é inaceitável. Você precisa vencer. Ao fazer isso, o Subaru vai carregar todo o peso da esperança das pessoas, suas expectativas, e terá que lutar pelo futuro delas. O Subaru aceita isso, porque é a mesma coisa que ele tem feito desde sempre. Desde um ano atrás, quando pôs para fora tudo o que ele sentia, todas as inseguranças dele, uma única pessoa o aceitou por isso. Ele decidiu que seria o maior dos heróis. O Subaru agradece o Al pela preocupação, mas o Al vira de costas e se afasta. O Subaru se vira e vai em direção ao Metia. E antes que ele comece o discurso, o POV muda. A gente volta para Emília e a conversa dela com a 184. A esposa diz que era melhor a Emília não ter voltado e que era melhor ser consumida pela fúria do Regulus. Era óbvio que ela pensaria assim. Ela tentou acobertar a Emília. Ela teve um lampejo de esperança e tudo isso para nada. Ela salvou a Emília e, por causa de uma leve irritação, quase foi morta pelo Regulus. E quando pensou que o sofrimento iria enfim acabar, a Emília salva ela e ainda volta depois de ter fugido. O inferno iria continuar. A 184 conta sobre o passado dela. Ela era uma garota normal que vivia num vilarejo. Para fazer ela se tornar sua esposa, o Regulus exterminou a vila. Seu pai, sua mãe, seus irmãos e seus vizinhos, todos foram mortos pela ganância de um louco, pela ganância de um demônio. E para piorar, isso aconteceu com todas. Todas as outras esposas do Regulus também sofreram do mesmo destino terrível. E nesse momento, a voz do Subaru começou a ser transmitida pela cidade. Ele começa acalmando as pessoas que se assustaram pensando que era outra transmissão do culto. O Subaru diz que não é alguém deles, mas nessa hora, as pessoas começaram a ter a esperança de que o culto tinha sido derrotado, mas o próprio Subaru os negou essa esperança. Durante a transmissão, várias pessoas apareceram. Tem a Reala e o Hattens no abrigo, a Priscila derrotando umas demiferas, a Felt e o Gaston aparecem do lado de fora, e a gente vê o Henkel escapando das cordas. A gente também vê o Félix do lado da crush deitada numa cama. No discurso, o Subaru diz que entende os civis. Ele também tem medo. A pressão de lidar com tudo isso é muito grande e ele só queria fugir, se esconder num canto e esperar que alguém resolva tudo. A Rafael escuta ele dizer aquilo e abraça o irmão dela esperando que ele não escutasse aquelas palavras que iriam trazer mais desespero ainda. Mas o Subaru diz que não pode fugir e que por isso vai lutar. Ele pede para que as pessoas olhem para quem estiver perto e diz que a situação é inaceitável. Ele também tem pessoas que ama e não vai tolerar alguém pondo tristeza no coração delas. A voz do Subaru estava instigando esperança nas pessoas. Porém, meu nome é Natsuki Subaru. Sou o usuário de espíritos que derrotou o arcebispo do pecado da preguiça. A Rafael não tinha entendido o peso que esse nome tinha, mas para as pessoas ao redor dela, tudo ficou claro. Esse foi o cavaleiro que em menos de um ano foi o responsável pela queda do arcebispo da preguiça. E além disso, também derrotou a Baleia Branca, e que há rumores de ter derrotado o Grande Coelho, um arcebispo e 2 dos 3 grandes majus que assombram o mundo há 400 anos e que ninguém foi capaz de derrotar, sendo que 2 deles caíram em menos de 24 horas. À noite a Baleia Branca foi derrotada e na manhã seguinte foi a Preguiça. Ele venceu 2 das mais aterrorizantes criaturas do mundo em um único dia. A esperança começou a brotar e se espalhar pelas pessoas da cidade. A Emília escuta a voz do Subaru e decide dar continuidade ao casamento. E de volta na sala da prefeitura, depois do discurso, a gente vê o Otto chegando e junto dele, eu, Reinhard van Nastra, agora, tardiamente, se junta à briga, finalizando assim o episódio 7. Pô, gente, esse discurso é putaria de bom. Toda a construção do Subaru, desde o arco 1, sendo um cara cheio de problemas e inseguranças, é tão contrastante com o Subaru agora, que apesar de ainda ter medo, vai pra batalha mesmo assim. É muito legal ver essa evolução dele acontecendo.
Toda essa questão de ele ser um herói e carregar o fardo da esperança das pessoas nos ombros, isso com certeza não é nada para ele. Para ele, que teve que encarar a morte diversas vezes e passar pelo inferno só para conseguir mais uma chance de salvar os amigos. Ele teve que enfrentar monstros, pessoas super poderosas e sem nem mesmo ter a chance de bater de frente. E mesmo assim, mesmo com medo, mesmo com tanta tragédia acontecendo com ele, ele vai e tenta de novo, e mesmo tropeçando pelo caminho, ele tenta de novo e no fim consegue derrotar o inimigo. E mais importante, ele consegue salvar as pessoas que ele ama. E como ele mesmo disse, dessa vez, ele vai apenas tentar de novo como sempre. Até porque isso é coragem, lutar, mesmo que com medo. Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever e também de conferir os links na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.